Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um vídeo de contabilidade gerencial da decisão do tipo eliminar ou incrementar linhas de produtos. O exercício se trata da companhia Indecisa e esse caso é extraído do livro do Charles Ornigren, Contabilidade Gerencial. Vamos lá. A empresa Indecisa S.A. opera no ramo de produtos domésticos, possuindo 3 linhas de negócios: produtos alimentícios, mercadorias em geral e remédios. Na reunião de diretoria do ano recém-encerrado, o diretor de marketing sugeriu em acabar com a linha de negócio produtos alimentícios, dado que seu resultado não foi satisfatório, e utilizar no espaço vago o departamento de mercadorias em geral, que gerava melhores resultados. Os demonstrativos de resultados de cada produto para o período em discussão são apresentados a seguir e os resultados estão em milhares de reais. Então, ele traz aqui uma DRE por linha de produtos, traz a receita, as despesas variáveis, a margem de contribuição e traz as despesas fixas, que estão divididas em evitáveis e inevitáveis e os resultados. E a gente observa aqui que, de fato, o resultado de produtos alimentícios está negativo, e é por isso que a intenção da diretoria da empresa é eliminar essa linha de produtos. Porém, nós temos que observar aqui que eu tenho despesas fixas, que, por exemplo, em produtos alimentícios somam 210, e que estão divididas em evitáveis e inevitáveis. O que são despesas fixas evitáveis? São aquelas que a gente consegue evitar caso a gente elimine a linha de produto. Então, se elas são evitáveis, elas são identificadas ao segmento, são do segmento. Elas não foram rateadas, elas pertencem ao segmento. Isso significa que se nós eliminarmos produtos alimentícios, a gente consegue eliminar ou evitar esses 150. Porém, a gente não consegue evitar ou eliminar as inevitáveis. Essas 60 que estão aqui, esses 60 que estão aqui, são custos da Indecisa, que estão dentro do 180 e que foram rateados para produtos alimentícios. Caso eu elimine produtos alimentícios, eu não consigo eliminar esses 60 e eles serão redistribuídos para os produtos que ficarem. Então, vamos ver mais o que o problema diz a seguir. Nós pegamos aqui a demonstração de resultado e fizemos uma arrumação diferente. A gente fez uma linha aqui separando as despesas fixas evitáveis das inevitáveis. Então, as despesas fixas evitáveis estão aqui, as inevitáveis estão embaixo, e a gente criou uma linha chamada margem de contribuição 2. Trouxemos os mesmos dados aqui de receitas, de despesas variáveis, de margem de contribuição. Pegamos as despesas fixas evitáveis de cada um, produtos alimentícios, mercadoria em geral e remédios e o total. Trouxemos para cá, copiamos aqui e calculamos a margem de contribuição 2, que é a margem de contribuição 1 menos as despesas fixas evitáveis. E chegamos nas margens 50 para produto alimentício, 140 para mercadoria em geral e 25 para remédio. Total 215, que os três juntos pagam os 180 das despesas inevitáveis e o resultado dá 35. Ok. Quando a gente vai analisar uma situação de eliminação ou incremento de linha de produção, a gente tem que tomar muito cuidado em não distribuir as despesas inevitáveis ou aquelas comuns, não ratear as linhas de produtos, porque ao você ratear, você pode gerar esses resultados aqui tendenciosos, fazendo com que a gestão olhe direto para o resultado e não olhe para de fato, o que cada linha contribui para o resultado. Nesse caso aqui, produto alimentício contribui com 50, mercadoria em geral com 140 e remédios com 25. Os três juntos contribuem com 215, que paga os 180 e gera o lucro de 35. Qualquer coisa que eu faça aqui, eu não consigo diminuir esses 180. Então, é muito importante que seja separado que seja trabalhado dessa maneira e que não venha o rateio das despesas fixas comuns no relatório.
Se nós eliminarmos a linha produtos alimentícios, a gente vai estar deixando de gerar um ganho de 50, porque produto alimentício ele é positivo, ele não pode não ser o melhor dos segmentos, mas ele é positivo. Ele ajuda a dar esse lucro de 35, né? Ele contribui. Então, se a gente eliminar a produto alimentício, a gente elimina 1.000 da receita, os 800 das despesas variáveis, os 200 da margem de contribuição 1 dele. A gente elimina os 150, porque eles são evitáveis, e aí a gente está eliminando os 50 de margem de contribuição 2, passando a ser 165 de MC2, porque eu vou ficar com mercadoria em geral e remédio 165. Vamos tirar os 180, vai ficar 15 negativo. Essa perda aqui ó, é de 15, de 35 a menos 15, essa diferença que é 50, que é 35 menos 15 é 50. Esses 50 são justamente os 50 que a gente está deixando de gerar porque a gente tirou o produto alimentício. E aí a empresa passa a ficar numa situação de prejuízo. O presidente, confuso sobre o problema de eliminar a linha de produto que deu origem à empresa sem compreender claramente o significado dos valores apresentados, solicitou a você, diretor executivo da empresa, uma exposição detalhada das contas acima, demonstrando como ficaria o resultado geral da empresa no caso desta eliminação e da utilização do espaço para o departamento de mercadorias em geral. O diretor de marketing afirmou que com essa substituição as vendas aumentariam em 500 mil e o índice de margem de contribuição permaneceria o mesmo, seria 30, né? E teriam despesas evitáveis de 70. Bom, em primeiro lugar, a exposição detalhada das contas acima, demonstrando como ficaria o resultado caso dessa eliminação, a gente já fez e viu que ele fica 15 negativo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter a eliminação, né, de produto alimentício e vai incrementar mercadorias em geral, de acordo com essas determinações da diretoria, ou seja, o incremento vai gerar um aumento de 500 na receita, a margem vai continuar 30 e as despesas evitáveis também serão aumentadas em 70. Vamos ver como é que fica com esse incremento? Então, aqui nessa planilha, eu mantive a eliminação, tá aqui, mantivemos a eliminação e vamos incrementar mercadorias em geral. Esse incremento vai ser apenas em cima de mercadorias em geral e depois a gente faz o total da empresa. O incremento diz o seguinte, que vai aumentar em 500 a receita, então vai ser 800 mais 500, 1.300, que a margem permanece 30. Bom, aí eu fui ver se de fato a margem era 30 anteriormente, e é. Quanto que 240 aqui, representa de 800? Representa 30%. Ó. Então, esse incremento também vai ter que gerar uma margem de 30%, para que o total, né, fique 30% da receita, que a margem permaneça 30%. Então, quanto que é 30% de 500? 150. Então, nós vamos ter um incremento aqui de 150 na margem. Obviamente, se a margem é 30, os custos variáveis, que eu vou pintar de verde aqui, são 70%. Então, 350 realmente é 70% de 500 e 560 é 70% de 800. Ok. Se a gente vê o resultado aqui, o custo variável, as despesas variáveis vão ficar 910 e a margem de contribuição 390. Esse 390 é, de fato, 30% de 1.300. Então, está certinho, está permanecendo os 30%. Ele disse também que a gente vai ter um aumento de despesa evitável de 70. Então, a despesa evitável era 100 de mercadoria em geral e vai passar a ser 170. A margem 2 vai aumentar também de 140 para 220, vai ter um aumento de 80. Por quê? Porque justamente o 150 menos o 70 da despesa evitável vai dar 80 de incremento aqui na margem de contribuição 2. E isso vai fazer uma margem de contribuição 2 de mercadoria em geral, 220. Agora nós vamos pegar todos esses valores aqui de mercadoria em geral e vamos somar com remédios. Somar aqui com remédios. Por quê? Porque agora a gente vai ter mercadoria em geral incrementado mais remédio. Então, 1.300 mais 100 dá 1.400, 910 mais 60 dá 970.
390 mais 40 dá 430, 170 mais 15, 185, 220 mais 25 dá 245, 245 menos 180 das despesas comuns, 65. Então, o lucro passa para 65. De menos 15 para 65, ele tem um incremento de 80. E esse 80 é justamente este 80 aqui, que teve de incremento na margem de contribuição 2, por conta da mercadoria em geral incrementada, né? Na verdade, então, a empresa, ela perdeu 50, se ela fizer isso, né, eliminar produto alimentício e incrementar a mercadoria em geral, ela vai perder 50 em função desses 50 que produto alimentício dava, e vai aumentar 80 em função da margem, da nova margem de contribuição, né, do incremento de mercadoria em geral. No geral, né, vamos dizer, no líquido, ela vai ganhar 30, de 35 para 65, 30, que é a perda de 50 com o ganho de 80. Na verdade, ela está ganhando 30. E nessa situação aqui, eu queria fazer uma pergunta, né? Eu vou deixar claro para vocês, não fazer uma pergunta, mas fazer uma pergunta e responder, né? Ao mesmo tempo, dizer o seguinte: nesse caso, se ela resolver permanecer, né? Permanecer com o produto alimentício, ela vai permanecer com lucro de 35. Permanecendo com o produto alimentício, insistindo em ficar com o produto alimentício, ela vai ter um lucro de 35 e estaria gerando um custo de oportunidade para a empresa de 30. O que é o custo de oportunidade? O que ela está deixando de ganhar por permanecer com o segmento de produto alimentício. Então, a permanência ou a manutenção do produto alimentício vai gerar um custo de oportunidade de 30, porque ela poderia ganhar 30 a mais caso ela fizesse essa eliminação e o incremento. Fazer só a eliminação não adianta, porque teria uma perda, teria que ser conjugado com o incremento mesmo. E que seria muito bom para a empresa em relação a aspectos quantitativos financeiros. Agora, aspecto de mercado, é o pessoal do marketing que tem que orientar a gente se de fato a gente conseguiria mesmo ter certeza que a gente conseguiria incrementar a mercadoria em geral. Mas, olhando assim, a gente tem que analisar também qual seria o melhor segmento para ela em relação a aspectos quantitativos financeiros, para ela incrementar, né? Não falando de mercado, falando de aspecto quantitativo financeiro. Será que seria mesmo mercadoria em geral, só porque ele tem uma margem, tanto a MC1, que é 240, que é a maior das outras, né? E a MC2 também, que é a maior de todas. Será que ele é, de fato, o segmento mais lucrativo? Vamos analisar aqui, né, a lucratividade da MC1 e da MC2 dos três segmentos, né? Produto alimentício, a MC1 tem 20% e a MC2 tem 5%, sempre em relação à receita. A mercadoria em geral tem uma MC1 de 30% e MC2 de 17,5%, e remédios tem MC1 de 40% e MC2 de 25%. Qual é o melhor produto? Produto que tem maior rentabilidade? Remédios. Agora, resta saber, isso olhando dessa forma bem grosseira, assim, do que tem de informação para a gente analisar, né? Resta saber agora se teria mercado para remédio, né? E eu acho que teria que conversar aí com o pessoal do marketing, porque provavelmente os resultados poderiam ser bem melhores se a gente incrementasse remédio no lugar de mercadoria em geral. Enfim, o exercício é isso mesmo, o objetivo é mostrar, né, a definição de custos evitáveis e inevitáveis, a importância de se considerar isso e mostrar que é possível você eliminar um segmento e incrementar outro, melhorando assim o resultado da empresa, que é o grande objetivo mesmo da contabilidade gerencial. Muito obrigada e até o próximo vídeo.